Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa noite. Quinta-feira de imunização para mais um grupo da educação. Bolsistas da UFSM receberam a dose da vacina. Trechos de rodovias estaduais recebem manutenção em Santa Maria e Formigueiro. Veja também, incêndio de grandes proporções atinge a sede da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre. Estrutura foi consumida pelas chamas. E ainda, operação do Ministério Público cumpre mandados de busca e apreensão na 4ª Colônia. Esta é a segunda fase da operação denominada Aliança Criminosa. Estes e outros assuntos dentro de 15 segundos aqui no JD. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Começamos a edição de hoje falando sobre o incêndio de grandes proporções que atingiu o prédio da sede da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre na noite de quarta-feira e destruiu a maior parte da estrutura. Segundo o governo do estado, informações preliminares davam conta de que ninguém se feriu, pois o local foi completamente evacuado antes que o fogo se alastrasse. Você confere as imagens da noite de ontem, realmente são impressionantes. No prédio funcionavam serviços administrativos da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Administração Penitenciária. Mais de 70 pessoas, entre bombeiros civis e bombeiros voluntários, atuaram para combater as chamas. Entre 40 e 50 servidores que trabalham no turno da noite estavam no prédio quando as chamas começaram e todos conseguiram deixar o imóvel. Vamos acompanhar agora o que disse em uma entrevista coletiva o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, Coronel César Eduardo Bonfante. Nós fomos avisados 21h30, nós chegamos 4, 5 minutos após o chamado. Nós chegamos com a primeira estação, a Estação Floresta, que é muito próximo. Nós já deslocamos para o 4º pavimento, onde tinha já um incêndio de grandes proporções. Iniciamos a evacuação das pessoas, que é fundamental nesse primeiro momento, é o salvamento de vidas. Trabalhamos também, já de imediato, quando chegou a segunda viatura de reforço, na evacuação de todas as pessoas do prédio e trabalhando já no combate a incêndio no pavimento. Tivemos uma dificuldade de combate a incêndio interno no 4º pavimento, até mesmo pelas características do incêndio, que já era de grandes proporções. As nossas guarnições deixaram e iniciaram o combate a incêndio externo, né? Da mesma forma, tivemos dificuldade, e isso é uma característica de todos os grandes incêndios, não só aqui, como em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a dificuldade de combate a incêndio de grandes proporções, e principalmente em prédios elevados, que é o caso. O prédio era de 9 andares, em 2 funcionavam o IGP, o Instituto Geral de Perícias, e a Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP. Em 3 andares, os serviços do Detran RS, entre outros serviços prestados pelo Estado. Vamos ver agora o que falou o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, a respeito disso. Todas as medidas para que não houvesse solução de continuidade do serviço, especialmente o 190 da Brigada Militar, foi restabelecido já no início dessa madrugada, está funcionando tranquilamente, né? É importante passar isso para a sociedade gaúcha, que não vai haver, né, em nenhum momento a solução de continuidade da prestação do serviço de segurança. As polícias estão na rua trabalhando e vamos continuar trabalhando dessa forma.
E a repórter Laís Lacerda, do site B, está ao vivo aqui para comentar a respeito deste incêndio, atualizando algumas informações, principalmente, Laís, a respeito do desaparecimento, de 2 bombeiros. Eles já foram encontrados, como é que está a situação? Laís, seja bem-vinda, pela primeira, já é da casa, mas pela primeira vez participando aqui do JD, fazendo a sua estreia no JD. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Vilceu. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, até o momento, os 2 bombeiros ainda não foram localizados. Nós recebemos informações agora há pouco de que as buscas com os cães, 2 aqui de Santa Maria, já que uma equipe, aqui do 4º Batalhão de Bombeiro Militar está em Porto Alegre ajudando nas buscas, então, do Tenente Deroci de Almeida da Costa e do Sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz. Lá, então, na capital, os cães Mole e Guapo estão trabalhando, nas buscas por esses 2 bombeiros. O que acontece, Vilceu? Hoje, durante o dia, os bombeiros trabalharam muito no rescaldo deste incêndio, que nada mais é do que o resfriamento do prédio, para que então os cães pudessem entrar e fazerem essas buscas. Com isso, após, uma equipe dos bombeiros também entrou no local para fazer a estruturação, onde havia riscos de ter desmoronamentos. Após todo esse trabalho, um trabalho integrado entre a equipe, os cães então entraram agora no final da tarde para fazer as buscas desses 2 bombeiros. Nós também trazemos as informações de que o Instituto Geral de Perícias divulgou agora à tarde que possivelmente não será possível então descobrir as reais causas destes incêndios, já que pessoas que estavam no prédio disseram que as chamas teriam começado no 4º andar, e esta foi uma das partes do prédio que desabaram. Áudios que estão circulando então pelas redes sociais dizem também que o pessoal ouviu chamas no teto do prédio e uma fumaça preta no isopor começou a tomar conta desse prédio. A gente segue acompanhando todos os detalhes e trazendo nos nossos sites, Vilceu, no diariosm.com.br e também no bei.net.br, Vilceu. Inclusive, parece que um desses bombeiros estaria de folga, Laís, e teria ido, enfim, ajudar, colaborar, por se tratar de um incêndio aí de grandes proporções, é isso, Mas então até esse momento nenhum deles foi encontrado. Não, até o momento nenhum foi encontrado. Agora há pouco os cães, aqui de Santa Maria, 2 cães aqui do 4º Batalhão de Bombeiro entraram na estrutura do prédio para fazer as buscas então destes bombeiros. Nós temos também a informação de que um dos bombeiros seria de São Vicente do Sul e o outro seria da cidade de Rio Grande. E sim, Vilceu, um deles estaria de folga e foi voluntariamente ajudar os colegas aí nesse triste episódio que ontem dormimos e acordamos com essa triste notícia. Está certo. Laís, mais algum outro destaque do site do BEI? Temos sim, Vilceu. Durante esta quinta-feira em Rosário do Sul, a Delegacia de Polícia, então, deflagrou a Operação Iocuono, onde 18 pessoas foram presas por tráfico de drogas. Essa foi uma ação conjunta da Polícia Civil e da SUSEP, que além, então, de cumprir essas 16 ordens, essas 16 mandados de prisão e mais outros mandados de busca e apreensão, também fizeram uma busca geral no Presídio Regional de Rosário do Sul e na Penitenciária Modulada de Uruguaiana. Em Uruguaiana, essas buscas foram feitas então na cela de 2 detentos que também tiveram mandados de prisão cumpridos lá no presídio. Ao todo, então, 18 pessoas foram presas, 6 referentes aos mandados de prisão preventiva e outras 2 foram presas em flagrante por tráfico de drogas e por posse irregular de arma de fogo. Essa, então, é uma ação da Polícia Civil de Rosário do Sul, que a investigação já dura há 5 meses e visa, então, combater o tráfico na cidade, oriundo de dentro das penitenciárias. Está ok. Está certo, então, Laís Lacerda, muito obrigado pelas informações e atualizando os principais destaques aí da área da segurança pública. Muito obrigado pela participação aqui no JD.
E um homem de 51 anos ficou ferido ao cair de uma escada no início da noite de quarta-feira na região sul de Santa Maria. Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU atenderam a vítima. O acidente aconteceu em uma casa na Rua F, no residencial Monte Belo 5. Foi por volta das 7 da noite. O homem se feriu e foi levado ao Hospital Universitário de Santa Maria. Uma operação do Ministério Público cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em Dona Francisca na manhã de quinta-feira. Essa foi a segunda fase da Operação Aliança Criminosa. Os servidores do Ministério Público cumpriram os mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Dona Francisca e na casa de 5 funcionários. Um dos mandados foi cumprido na cidade de Agudo, na casa de um dos servidores da Prefeitura. Em maio, na primeira fase da operação, uma ex-servidora e 2 empresários foram presos. Os alvos da operação são 4 servidores e 2 ex-servidores que estariam fraudando licitações, segundo o Ministério Público. Os 6 servidores foram proibidos pela Justiça de ter acesso às dependências da Prefeitura. Os valores envolvidos na operação não foram divulgados. A partir da análise do material apreendido em maio, tanto lá em Frederico Westphalen, na posse dos empresários, quanto nos demais funcionários, nós chegamos a essa vinculação, a essa associação que havia tanto na administração passada de Dona Francisca quanto na atual administração, aonde por vezes os empresários superfaturavam os produtos que eram adquiridos em licitação para entregar ao município. Por outras vezes a solicitação de superfaturamento era feita pelos funcionários para que a diferença fosse dividida. Havia também solicitação de verbas de vantagem, propina, corrupção, e havia também a entrega de bens nas residências. Parte do que era adquirido pelo município era desviado para as residências de servidores. 2 trechos de rodovias estaduais que estavam com sérios problemas de manutenção receberam obras em Santa Maria e em Formigueiro. Estão sendo investidos R$ 2.700.000 no conserto do asfalto. O trecho antigo da faixa velha de Camobi, entre o trevo do aeroporto e a Igreja do Amaral, teve o asfalto velho retirado em vários trechos, com a colocação de uma nova camada de pavimento. Foram investidos mais de R$ 1.600.000 nessa obra, que incluiu a sinalização nova da pista, resolvendo outro problema antigo do local. Esse tipo de recuperação não era feito há cerca de 10 anos na faixa velha, que tem um fluxo diário de cerca de 10.000 veículos. Porém, o recurso não foi suficiente para retirar todas as imperfeições do asfalto na pista lateral, de acesso a empresas e ruas no entorno. Já em Formigueiro, deve ser concluída em breve a pavimentação de um trecho urbano da ERS 149. E agora, ao vivo, estamos recebendo o colunista Denis Olim. Boa noite, Denis. Que assunto tu nos traz hoje? Boa noite, Vilceu. Boa noite a todos. Uma informação confirmada agora à tarde pela Prefeitura de que, a partir da próxima segunda-feira, dia 19, começarão a multar os novos pardais que foram instalados em 3 avenidas de acesso a Santa Maria. São elas a Avenida João Luiz Pozobon, a Avenida Elvio Basso e Walter Jobim. Então, nas entradas da cidade, os 3 pardais que ainda não estavam multando começarão a aplicar multas por excesso de velocidade, o limite 50 km por hora. Então, é importante as pessoas terem atenção, porque lá no início, há alguns meses, a placa era de 60 por hora. Depois, ali por abril, maio, a Prefeitura mudou, alterou para 50 km por hora e diz que demorou um pouquinho mais para fazer as autuações por velocidade nesses locais, porque queria colocar mais placas de reforço para não ter dúvida alguma para os motoristas. Lembrando, a regra de trânsito é clara, independente de ter pardal ou não, todos deveriam cumprir a sinalização. Se tem a placa de 50, tem que passar a 50, independente de ter pardal ou não. Mas claro que os motoristas acabam às vezes se excedendo, se passando na pressa do dia a dia.
Claro, o ideal seria que não precisasse haver controladores de velocidade para multar as pessoas, mas infelizmente a gente tem tido acidentes e acidentes graves e as pessoas às vezes não se dão conta. Quem está no carro parece que está devagar, mas basta estar a pé para verificar, quem está a pé nas principais avenidas da cidade, que passar 60 por hora é uma velocidade considerável, ainda mais porque muitas vezes tem pessoas idosas, crianças, nem todo mundo tem aquele reflexo, aquela capacidade de reação que pessoas adultas e sem dificuldade de locomoção têm. Então é preciso levar isso em conta e a prefeitura alega que fez estudos, né, onde houve mais acidentes para colocar essas lombadas. Claro que tem gente que vai reclamar, tem gente que não gosta, faz parte, mas é preciso ter pelo menos algumas regras para coibir os excessos de velocidade que a gente sabe que muitas vezes acontecem e que colocam pessoas em risco. E principalmente porque em via urbana, onde tem muito fluxo de pessoas querendo atravessar avenidas, é perigoso. Quanto maior a velocidade, maior o risco de morte em caso de acidente, que está comprovado em pesquisas científicas em todo o mundo. Então, por hoje é isso, Vilceu. Pois é, o cuidado ao volante sempre foi importante, né, Denis? Mas agora o chamamento é para que se redobre, né, essa atenção, não é mesmo? Isso. E lembrando, as outras avenidas, para quem não lembra, outros locais que estão multando são acampamento com a Avenida da Medianeira, nesse caso é 40 km por hora, e nos demais que já estão aplicando multas há cerca de um mês, Dores com General Neto, todos a partir desses aqui é 50 km por hora. Dores com General Neto, Rio Branco com Vale Machado, Presidente Vargas com a Borges, Medianeira com a Duque e Medianeira com a Barão do Triunfo, todos esses 50 km por hora. E é como você disse, Vilceu, cuidado nunca é demais. Não adianta depois a gente reclamar, chorar, depois que acontecem os acidentes. Como eu disse, claro que ninguém gosta de ser multado, de ser autuado, fiscalizado. Agora mesmo, com essa questão das sinaleiras, quando a gente vai passar, fica com receio de passar no amarelo, fica com receio de parar em cima da faixa até a gente se acostumar com essa novo sistema, porque a gente não tem certeza absoluta quando que vai acontecer o sinal amarelo. Muitas vezes acontecem imprevistos, como já aconteceu, um colega relatou, um carro parou no meio da rua, um tempo atrás, e bloqueou a passagem. Ele não teve tempo de se prever uma reação. Acontecem imprevistos também, então às vezes a pessoa acaba parando em cima da faixa, não porque quer, né? Acontecem casos de imprevistos. Mas claro que a gente precisa respeitar, na medida do possível, todas as leis e a gentileza no trânsito. Mesmo onde não tem sinaleira, não custa parar 2 segundos e deixar um pedestre passar, porque em muitas esquinas a gente sabe que é difícil para os pedestres atravessarem a rua. Já tem cidades, inclusive, que tem essa cultura, né, Denis? Chegou, independente de qualquer coisa, chegou ali na faixa de segurança, e o pedestre que tem a prioridade, né? E mesmo até onde não tem faixa, por exemplo, em cidades como Santiago, acho que Gramado é assim. Gramado é assim. E eu tenho o hábito, mesmo onde não tem faixa de segurança, tem uma pessoa, não custa parar 2 segundos, deixar a pessoa passar com segurança e tranquilo. Claro que às vezes a gente está atrasado, está correndo, mas a gente precisa ter calma no trânsito. Infelizmente, a vida é assim e não custa ter um gesto de gentileza para garantir a segurança das pessoas. Tá certo, Denis. Muito obrigado, então, pelas informações, obrigado pela participação aqui no Jornal do Diário. A seguir, quinta-feira de imunização para mais um grupo da área da educação. No comentário de Marcelo Martins, as eleições na Universidade Federal de Santa Maria. Nós vamos agora para uma pausa aqui no JD, com imagens ao vivo das câmeras do CIOSP, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Você confere aí a Avenida Rio Branco, nas proximidades do Paradão, bem no centro da cidade, bem no centro de Santa Maria. Nós voltamos em seguida, agora são exatamente 6h35. Nós já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos.
São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de 2 dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei, investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone 55 30 26 40 40. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Pra comer um bom churrasco cercado de variedade, sempre bom no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria Tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. Falamos agora sobre vacinação. A imunização chegou nesta quinta-feira para mais um grupo da área da educação. Hoje foi a vez de bolsistas da Universidade Federal de Santa Maria receberem as doses. O dia foi de vacinação para bolsistas presenciais da Universidade Federal de Santa Maria. Foram 300 doses da vacina da Pfizer disponibilizadas aos alunos no prédio do Centro de Ciências Naturais e Exatas. Para poder receber a vacina, era necessário ter nome na lista que foi encaminhada por cada centro de ensino. Alguns alunos que não encontraram o nome na lista protestaram sobre como a vacinação foi organizada. O levantamento foi feito via centros. Os centros informaram a Prograde de quem estava presencial. E alguns nomes não entraram. Então, hoje nós temos um grupo de estudantes que está com a declaração do seu professor, mas não está na lista. Então, a gente vai tentar organizar isso para contemplá-los, porque eles estão no critério certo. Eles são estudantes de pós-graduação, bolsistas, que estão com a declaração assinada, só a lista não está correta. E a gente vai tentar refazer essa lista para ver se consegue vaciná-los ainda hoje. O pró-reitor de Assuntos Estudantis, Clayton Healy, conversou com a coordenadora e com os alunos para elaborar uma nova lista que incluísse todos. Como as listas foram feitas muito apressadamente, houve alguns equívocos na emissão das listas. Nós vamos atualizar essas listas com aqueles bolsistas que estão atuando presencialmente e necessitam da vacinação.
A estudante de pós-graduação em farmácia pôde receber a vacina depois de muita expectativa e agora o orgulho da UFSM. Para mim, então, é uma grande satisfação, porque a gente participa, então, dessa parte da ciência, né? Eu faço parte da pesquisa e a gente vê o quanto é importante, principalmente aqui na minha casa, na minha universidade, né? Então, eu estou bem feliz hoje. E na sexta-feira, das 8 ao meio-dia, podem receber a imunização trabalhadores industriais, também com observação de alguns critérios. 1.000 doses vão estar disponíveis no Clube Dores, conforme você confere aí. Sábado, dia 17, das 8 ao meio-dia, ou até durarem os estoques, pessoas com 37 anos ou mais vão receber a primeira dose. Para pedestres, no ginásio poliesportivo do Clube Dores, na Associação Comunitária Tancredo Neves, na UBS Kennedy. Já para pessoas em veículos, os locais são a loja Avan e também no campus da Universidade Federal de Santa Maria, no bairro Camobi. E agora nós estamos recebendo ao vivo aqui no JD o jornalista Marcelo Martins. O assunto em destaque hoje, novamente, sobre as eleições da UFSM. Marcelo, boa noite. Olá, Vilseu. Boa noite a ti, ao público que nos acompanha ao vivo pelos canais 26 e 526 da NET no JD. Pois então, Vilseu, estamos a 5 dias do começo do período de campanha eleitoral, por assim dizer. Claro que o nome dentro da instituição eles colocam de outra forma, mas como estamos vendo aí nas imagens, é a definição dos rumos da instituição para os próximos 4 anos, de 2022 a 2025. E nós temos até o momento, então, 4 nomes que disputam uma vaga na lista tríplice que será definida no próximo dia 28 deste mês, quando os conselhos superiores se reúnem e decidem, então, por maioria simples, quem serão os 3 indicados para a lista tríplice. Obviamente que esta lista, na sequência, Vilseu, ela é encaminhada ao Ministério da Educação, ao MEC, que tradicionalmente acaba nomeando o primeiro colocado. Óbvio que há possibilidade, há margem, todo o respaldo legal para que o MEC nomeie um dos 3, seja o primeiro, o segundo ou o terceiro colocado. Então, nós temos que lembrar aqui que temos 4 nomes. O vice-reitor Luciano Schuch, que está concorrendo, então, a reitor. Depois nós temos as professoras Marta Adaime e Cristina Nogueira, também concorrendo à reitoria. E o último nome que se apresentou, então, do professor Rogério Koff. Esses são os 4 nomes que disputam uma das 3 vagas na lista tríplice. Essa que tem sido, Vilseu, e a gente pode falar seguramente, a eleição mais acirrada em termos de não só de votos, na busca de votos junto aos conselhos superiores, mas também dentro da própria comunidade acadêmica, porque nós tivemos neste caminho 2 ações judiciais, uma de um advogado, outra de 3 vereadores que buscaram a Justiça Federal e tiveram ganho parcial nas suas ações, falando justamente do que seria um processo conduzido de forma ilegal, no sentido que não haveria respeito aos prazos fixados, e aí por isso então o MPF recomendou que houvesse a dilatação desses prazos. E aí, Vilseu, claro, óbvio que por tudo isso há um entendimento que os 3 nomes que se apresentam do professor Schuch, da professora Marta e da professora Cristina são os nomes alinhados à atual gestão do professor Paulo Burman e Rogério Koff como sendo um contraponto, então, aos 3. O fato é que agora, então, no próximo dia 28, nós teremos a definição da lista tríplice. 124 conselheiros vão votar. Aquele que garantir ao menos 31 votos já está na lista tríplice. E aí vamos seguir acompanhando, Vilseu, e relatando ao público que nos acompanha aqui no JD, esses desdobramentos também a partir da semana que vem, quando eles se intensificam ainda mais. Marcelo, antes de encerrarmos, quero te perguntar, dá para arriscar aí algum palpite, alguma tendência? O que se pode dizer ou nada? É complicado por hora, Vilseu, porque na consulta acadêmica, na consulta dentro da universidade, do campus principal e demais campi, o professor Luciano Schuch ganhou com
uma boa margem de diferença para os demais. Claro que foi uma eleição atípica pelo contexto da pandemia, houve uma baixa participação da comunidade acadêmica, mas ainda assim, Vilceu, a gente tem que destacar, foi interessante tu ter colocado isso, porque eu aproveito para falar aqui que a eleição da UFSM, ela mais parece com uma eleição norte-americana, porque não necessariamente o mais votado pela comunidade acadêmica, ele vai ser eleito reitor. Basta agora a gente ver que quando os conselhos se reunirem, aquele candidato que tiver o maior, ou não o maior número, mas quem tiver ao menos 31 votos está na lista tríplice. Então é bem possível que, em caso de acontecer de algum outro nome que não sendo o professor Luciano Schuch, que foi o eleito, teve a preferência pela comunidade acadêmica, outro nome possa ser escolhido tendo o mínimo de 31 votos. Então é um processo interessante, há uma consulta primeiro interna na comunidade acadêmica que sinaliza por uma preferência, e agora a gente vai ver se essa preferência, Vilceu, se reflete também no conselho. E aí é que se pode ter, de repente, uma surpresa, né, Marcelo? Certamente. É bem provável não, mas há margem sim para uma eventual surpresa, hipoteticamente falando que nenhum dos três colocados, porque o professor Rogério Koff não participou da consulta, por entender que se tratava de uma consulta irregular, ilegal no entendimento dele. Então ele se colocou fora desse processo e agora ele está buscando os votos junto ao Conselho no próximo dia 28, e é possível, Vilceu, que um dos quatro, mesmo não tendo sido mais votado na consulta interna, tenha os votos necessários pelos conselhos superiores, e aí, então, o MEC define qual nome dos três irá assumir a reitoria. E a gente tem que destacar, Vilceu, só para fechar, um percentual bem interessante, em média, 40% dos nomeados pelo MEC na gestão do atual presidente Bolsonaro, 40% em média dos nomeados para reitor não tem sido o que ficou em primeiro lugar. Então tem uma margem sim, legal, obviamente, mas isso pode acontecer aqui também. Ok, Marcelo, muito obrigado. Nós seguimos aí acompanhando, né, com as tuas informações. Obrigado pela participação. Nós seguimos acompanhando por aqui, né, esses desdobramentos aí sobre as eleições da UFSM. E do comentário aqui do Marcelo, nós vamos agora aos destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para sexta-feira, e quem nos traz os detalhes é o editor-chefe Pedro Pavan. Boa noite, Pedro. Boa noite, Vilceu. Boa noite a todos que nos assistem ao vivo aqui no Jornal do Diário. Na edição impressa desta sexta-feira, vamos trazer um pouco mais sobre a equipe de Santa Maria junto a 2 cães farejadores que estão ajudando nas buscas a 2 bombeiros desaparecidos na capital. Também na nossa edição impressa desta sexta-feira, vamos contar um pouco mais sobre os 3 controladores de velocidade, mais 3 controladores, né, que vão começar a multar a partir da próxima semana em vias da cidade. Saiba onde eles estão localizados. Na saúde, vamos mostrar como a UFSM tem contribuído para identificar novas variantes da Covid-19. Isso e muito mais na nossa edição impressa desta sexta-feira. Até mais! Ok, muito obrigado, Pedro. E agora nós vamos a um intervalo. Em instantes, confira a previsão do tempo para amanhã em Santa Maria e também as notícias do esporte. Vamos ao vivo agora até a Avenida Medianeira, aqui em Santa Maria. São as câmeras ao vivo do CIOSP. Avenida Medianeira com a Rua do Acampamento, já bem próximo ali da Avenida Fernando Ferrari. Olha só, o asfalto bem molhado, né? Segue o mau tempo em Santa Maria, movimento médio neste momento, nesse cruzamento aí da Avenida Medianeira com a Rua do Acampamento. 6h49, quase 6:50 da noite, né? Desta quinta-feira, o JD volta em menos de 3 minutos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe!
Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Numa operação imobiliária espetacular, a construtora Jobim apresenta 2 grandes lançamentos na esquina mais valorizada de Santa Maria. Centenário. Apartamentos de 1 dormitório a partir de 179 mil. Cristo Rei. Uma obra de conceito internacional. Uso misto, residencial, comercial e hotelaria. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte, duplex com 1 ou 2 dormitórios e lojas, a partir de R$303 mil. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. E sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite os apartamentos decorados no local. Centenário e Cristo Rei. Investimento para renda garantida. Característica dos empreendimentos da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Na tarde de quinta-feira, a secretária de Cultura do Estado, Beatriz Araújo, esteve em Santa Maria. A agenda contou com uma reunião com o prefeito Jorge Pozobon e a secretária de Cultura do município, Rose Carneiro. O encontro teve como tema as políticas culturais de Santa Maria. Em seguida, ela foi até a Agari e a Vila Belga conhecer os locais. Depois se encontrou com artistas contemplados pelo edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei Aldir Blanc, em parceria com a Fundação Marco Polo. No encontro, o prefeito explicou sobre a evolução que a área cultural tem alcançado no município e falou sobre a revitalização do Centro Histórico de Santa Maria, projeto que está na primeira fase com a obra do novo calçadão. Agora as informações do esporte. Está conosco o repórter Gilson Alves. Boa noite, Gilson. Qual o assunto de hoje? Boa noite, Vilseu. Boa noite a quem acompanha o Jornal do Diário, trazendo então as informações esportivas, começando pela dupla Grenal. E o Inter joga daqui a pouco, às 9h30 da noite, contra o Olímpia, na partida de ida das oitavas de finais da Libertadores da América. Lembrando que o jogo da volta será na próxima semana, também uma quinta-feira, às 9h30 da noite, só que aí no Beira-Rio. Nesse jogo de ida no Paraguai, vale lembrar que o Inter estará desfalcado do meia Tyson, o provável substituto é o meia Bosquilha, e ainda tem uma dúvida na lateral direita, quanto o Saravia está lesionado, nem viajou para Assunção, fica de fora, e o Heitor, que seria o que entraria no lugar do Saravia, tem um desconforto muscular, é dúvida, e se ele não puder jogar, aí há a possibilidade do técnico Diego Aguirre fazer alguma improvisação, de repente colocar para a direita o Bruno Mendes, que já jogou por ali, aí tem que colocar no centro da zaga ou o Lucas Ribeiro ou o Pedro Henrique. Então essa a principal dúvida. O Tyson não joga, mas a lateral direita do Inter fica, então, essa expectativa que só será a escalação só sairá uma hora antes do começo da partida. Então às 9h30 o Inter joga contra o Olímpia. O Grêmio, que jogou na terça-feira pela Sul-Americana contra a LDU, venceu fora de casa
e volta a campo no sábado pelo Brasileirão, onde a situação é complicada, o Grêmio é lanterna, e para esse jogo contra o Fluminense no Maracanã, o Grêmio terá 3 retornos. O zagueiro Pedro Jeromel, também lateral direito Rafinha, e o volante Vitor Bobson, também outro que retorna, um quarto retorno, mas que não vem jogando muito, de qualquer forma deve ficar à disposição do técnico Filipão, é o meia Pinares. Além disso, falando um pouco de Inter SM, a equipe deve anunciar mais 2 contratações nesta sexta-feira pela manhã. A pré-temporada começou na última segunda-feira, de início foram 20 jogadores que começaram a trabalhar nos trabalhos físicos, na parte física, atividades físicas, e mais 2 defensores devem chegar amanhã ou pelo menos serem confirmados. Um zagueiro e o outro zagueiro também que pode atuar como lateral esquerdo. Então, um zagueiro e um lateral esquerdo que também joga como zagueiro ou vice-versa ali, porque no setor defensivo o Inter ainda precisa pelo menos mais 2 nomes aí. E com esses 2 nomes chegará a 22 atletas, já um grupo aí se formatando para a disputa da divisão de acesso, que começa no dia 15 de agosto. O Inter SM estreia em casa contra o São Gabriel. Essas então as principais informações do esporte. Ok, Gilson, muito obrigado, sempre nos trazendo as notícias, esportivas, locais, regionais e também estaduais. Agora vamos ver como fica o tempo na sexta-feira. Segundo a SOMAR Meteorologia, não há mais previsão de chuva na região e o tempo volta a ficar firme, já que a frente fria se afastou do estado. Mas fique atento, pois uma massa de ar polar se aproxima do Rio Grande do Sul. Com tempo firme e pouca nebulosidade, a sexta-feira deve ser marcada por temperaturas amenas, mas a tarde e noite vão ser frias. E já antecipando um pouco, o frio aumenta na parte da manhã durante o final de semana. Vamos conferir agora as temperaturas? Acompanhe. Em Santa Maria, na sexta-feira, a mínima fica em 8 graus, a máxima não passa dos 16. No sábado, 6 graus, baixa mais ainda a temperatura mínima, 6, não passando dos 18. Já no domingo, olha só, 3 graus de mínima, a máxima não passa dos 14. E na segunda-feira, início da semana que vem, 2 graus de mínima e a máxima também podendo chegar aí aos 14 graus, não passando, dos 14 graus a máxima na segunda-feira. E nós ficamos por aqui, o Jornal do Diário volta amanhã. Fique agora com a segunda edição do programa Sala de Debate. Muito obrigado por ter estado conosco, pela sua audiência e uma ótima noite. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.